a injustiça climática global. Este vídeo vai fazer parte de uma série de contribuições para o debate e a conscientização das questões climáticas que, ora, estão sendo tratadas na Conferência da ONU, mas não estão mostrando realmente os dados ou fazendo as vinculações necessárias para que consigamos, na condição de indivíduos e de consumidores, tomar ciência da nossa responsabilidade na questão do aquecimento global. Vamos lá, então, tratar hoje dessa injustiça global. Somadas as populações humanas da China, da Índia, dos Estados Unidos e do Brasil, nós temos um total de 3.262 milhões, arredondando aqui as casas finais. Quando somamos as emissões dos 4 países, o montante é de 24.790.865 quilotoneladas por ano. Estes dados brutos eu obtive do Jornal do Parlamento Europeu, numa publicação de 2018, e eles são dados relativos a 2012. Então, para quem pensar de 2012 a 2019, muita coisa mudou, a proporção da qual eu vou tratar aqui, com certeza não mudou. Os detalhes numéricos podem, de fato, ter mudado. Vamos ao que interessa. Puxar as cortinas da estatística seca, abrir janelas para compreender melhor o cenário, além do palco dos números. Somando as populações dos 4 maiores emissores, elas representam 46% do total de humanos no planeta. Quase a metade. Para manter um padrão de emissões correspondentes ao número de humanos, não estou aqui considerando o número de animais que estimo, mas ainda estou na pesquisa para obter esses números totais, estejam na casa dos 20 a 30 bilhões de animais, fazendo par com esses 3 bilhões de humanos nestes 4 países: Brasil, Estados Unidos, China e Índia. Então, voltemos ali. Para manter o padrão de emissões correspondentes ao número de humanos, elas deveriam ficar também na casa dos 46% do total emitido pelos 48 países mais emissores de gases de efeito estufa do mundo. Mas o que ocorre é algo bem distinto disso, e é disso que eu vou tratar. As emissões somadas das 4 maiores potentes máquinas aquecedoras do planeta, Brasil, China, EUA e Índia, as 24.790.865 quilotoneladas em um ano, representam não 46%, como representa a população desses 4 países, e sim 59,69% do total dos 48 países mais emissores do mundo. Temos, então, um desequilíbrio entre o número de humanos a serem supridos e preservados com as atividades também humanas que mais emitem gases caloríferos e o montante das emissões desses gases comparado com o tanto que os demais países, também eles, emissores de gás de efeito estufa, emitem. A diferença é de 13,69% a mais do que os demais. Fui juntando país por país dos que não fazem parte do grupo dos 4 até chegar a esse percentual de emissões. Foi preciso para isso reunir Rússia, Canadá, Austrália, Polônia, Espanha, Bélgica, Portugal, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Croácia, Letônia e Luxemburgo. Quer dizer, as emissões desses 13 países juntas equivalem àquele percentual excessivo de emissões do Brasil, Estados Unidos, China e Índia,
quando fazemos o cálculo do número de humanos que precisam ser sustentados. A média de emissão de gases de efeito estufa por consumidor estadunidense é de 19,34 toneladas por ano. No mesmo bloco dessas máquinas produtoras de calor do mundo, temos o Brasil, cujos consumidores liberam na atmosfera um contêiner com 14,30 toneladas anuais, correspondendo a 7,19% das emissões mundiais anuais de gases de efeito estufa. Mas notem, a população brasileira representa apenas 2,7% da mundial. Diga-se de passagem, 90% do calor emitido por gases de efeito estufa tem sido absorvido pelos oceanos especialmente nos últimos 70 anos. As medições mostram uma intensificação desse calor nas águas oceânicas. Daí decorrem o degelo da Antártida, do Ártico e das demais glaciares de terra firme, a acidificação dos oceanos, as águas mais quentes, a rarefação do oxigênio, a alta concentração de vapores de água na atmosfera, que resulta depois em chuvas que hoje ao redor do mundo têm sido quase sempre diluvianas, o que era raro acontecer até há uns 10 anos atrás, né? A média de emissão de gases de efeito estufa por consumidor nos Estados Unidos é esta, então, de 19, quase 20 toneladas por ano. A dos brasileiros é de 14 toneladas por ano. Os números secos das estatísticas podem nos enganar, como diria Descartes, o filósofo francês racionalista da Idade Moderna, que alerta para a necessidade de raciocinarmos com aquilo que os nossos sentidos nos trazem das observações empíricas. A China, no bruto, é a máquina calorífica mais potente entre os 4 países que lideram a combustão do planeta. Ah, diriam os xenófobos, de novo os chineses, só podia ser. Calma, a xenofobia é filha da ignorância a respeito dos outros. Vamos lá. Quantos humanos a China tem que alimentar, vestir, transportar, educar, medicar, domiciliar e proteger? Nada menos do que 6,63 vezes o tanto de humanos que o Brasil tem. Se olharmos as emissões da China e do Brasil proporcionalmente às suas populações humanas, o Brasil tem maior volume de emissões de gases de efeito estufa do que a China. Com isso, não estou afirmando que as emissões chinesas sejam intocáveis. Não, simplesmente porque elas estão matando igualmente os ecossistemas naturais, a casa dos outros animais, por conta da comilança daqueles animais cobiçados para compor o prato. A dieta onívora mortal é a mesma para chineses e para brasileiros. Ambas deveriam tornar-se integralmente vegetalizadas já. Isto é, para já, se quisermos deter as emissões de gases de efeito estufa. Porque como eles têm uma vida útil de até 100 anos, nós já sofreremos de qualquer modo o acúmulo das emissões que vimos fazendo nos últimos 100 anos com a nossa dieta onívora mortal. Comparemos ainda, então, as emissões da China, que tem 4,22 vezes mais humanos do que os Estados Unidos.
Se os chineses fossem a máquina mortífera aquecedora mais vilã da história, eles estariam emitindo 4,22 vezes mais gases de efeito estufa do que os estadunidenses, o que elevaria suas emissões para 26.771.009 quilotoneladas por ano. Mas isso não é o que ocorre. Os chineses emitem menos da metade disso, 12.454.711 quilotoneladas por ano. Na verdade, imitando o padrão ou o patrão estadunidense, o consumidor brasileiro, esse sujeito numérico aqui chamado per capita, como em toda a estatística, é quem ocupa o segundo lugar no disparo das lanças de fogo que estão dando cabo à vida dos outros. Não são os chineses, são os brasileiros. E quanto à Índia? Com uma população bem próxima ao número da chinesa, e a perspectiva é que a Índia supere a China já na década de 20, a Índia entra no grupo das 4 máquinas mortíferas com uma emissão bruta de apenas 3.2.895 quilotoneladas ao ano, o que resulta em um container de 2,24 toneladas por consumidor indiano. Comparado o container do indiano com o de um cidadão estadunidense, vemos que o último lança 8,63 vezes mais gases aquecedores do planeta na atmosfera e nos oceanos do que os indianos. Com isso, está fora de cogitação concluir que os indianos teriam direito de multiplicar por 8 suas emissões atuais. Ao contrário, apelando à igualdade no plano internacional, os estadunidenses deveriam reduzir seu consumo de alimentos animalizados 8 vezes para começar a deter as emissões de calor. E, seguindo o padrão e o patrão estadunidense, os brasileiros deveriam, para começo de conversa, reduzir sua ingestão de produtos animalizados em pelo menos 4,5 vezes, comparado com o padrão da ingestão atual. Mas isso é comunismo, isso é socialismo, querer que os mais devastadores deem um basta em sua voracidade. Mesmo que essa voracidade venha se revelando letal para as outras vidas. Então, a máquina mortífera voraz segue acelerada e negacionista. Por ironia do universo, os furacões com suas motosserras hídricas têm atingido também as áreas de onde partem os ataques mais contumazes dos lança-chamas dietéticos. A bem da verdade, são os pobres quem tudo perdem nos furacões, nos tufões, nos ciclones e nas enchentes tempestuosas. Também são eles quem mais perdem nas secas, nas queimadas. Mas as economias mais emissoras de gases de efeito estufa estão recebendo aviso sobre o limite de seus abusos extrativistas devastadores dos animais e dos ecossistemas naturais. Se atentarmos para esse fato, melhor cuidar da própria segurança enquanto há tempo, e esse tempo que era previsto para o final deste século já começou, já deu entrada desde 2012. Somos, à partida, os maiores criadores e matadores de animais do mundo. E criar e matar animais para comilança é a principal emissora de gases de efeito estufa, especialmente dos gases metano, de 20 a 26 vezes mais potente na retenção do calor do Sol contra a Terra,
no óxido nitroso, até 300 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, e da amônia, altamente, intensamente acidificante dos oceanos. Nós somos os maiores criadores e matadores de animais do mundo. Nossa média per capita anual de animais mortos no Brasil é de 34 animais, enquanto, se fizermos a média da população mundial e do número de animais mortos ao redor do mundo por ano, a média não chega a 10 animais por pessoa. Nossa inocência acaba, portanto, no prato. Não esperemos do planeta misericórdia alguma, pois lançamos contra ele o calor que o tortura. Fogo e água estão alvoroçados por conta da dieta centrada em carnes, laticínios e ovos, algo do que nenhum conferencista da ONU vai falar claramente. Ainda não. Falarão. Mas quando vierem a falar, será tarde demais. Quanto à tabela exibida na postagem escrita, reuni as emissões de países igualmente aquecedores, que não entram no grupo dos 4 aqui focados. O montante das emissões desses 13 países equivale ao montante excedente das emissões juntas de Brasil, EUA, China e Índia. São estes países, alguns deles muito ricos, potências: Rússia, Canadá, Austrália, Polônia, Espanha, Bélgica, Portugal, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Croácia, Letônia e Luxemburgo. Juntando as emissões destes 13 países, nós temos ali então os 13,68% das emissões dos 48 maiores emissores do mundo, e justamente esses 13, que na verdade são 13,69%, a mais proporcionalmente ao percentual populacional dessas 4 potências emissoras. Se os vociferadores negacionistas falarem em direito de emissão, ou direito ao progresso, igualdade no direito ao desenvolvimento, colocando-se na posição dos coitadinhos vítimas das ameaças climáticas, quando são eles os causadores delas, estarão fazendo coro ao que eles chamam de comunistas, socialistas, esquerdistas e todos os nomes que agora quem pensa criticamente sobre o quadro, panorama nacional e internacional tem sido acusado, né? Pois estarão cobrando justiça climática internacional. E quando se cobra justiça climática internacional, fazendo coro aos comunistas, aos socialistas, aos igualitaristas, é quando a besta aponta o Bolson para o pé do vociferador. Lembrando aqui que Bolson, do Vêneto, um dialeto italiano, quer dizer flecha, e besta quer dizer o arco, usado para disparar uma flecha. Então, é importante que os vociferadores negacionistas das mudanças climáticas ou da nossa responsabilidade dietética por essas mudanças não deem um tiro, não apontem a flecha para o próprio pé. Animastê.